Hoje eu vim lhe trazer o meu resultado seguindo durante um mês o copy do Surreal através da plataforma da Nelogica, ou como a gente conhece, né, pelo Copy Invest, que é um produto que você tem dentro da Nelogica. E eu quero trazer a realidade desse mercado para você, então eu vou fazer o cálculo de qual foi o lucro bruto, qual foi o lucro líquido, tirando todas as alíquotas, DARFs e afins, e também retirando a mensalidade, né, entre aspas, que a gente paga pelo projeto, já que esse copy a gente tem um acesso de 6 meses. Então vamos ver até que ponto tá valendo a pena esse copy através desses primeiros meses que a gente teve aqui de lucratividade ou de prejuízo. E também vou trazer alguns detalhes mais técnicos que podem ser importantes para você decidir se vale a pena ou não investir no copy trade do Surreal Ports. Se você não me conhece, eu sou o Andy, eu sou especialista no mercado de copy trade, já invisto nele há mais de 8 anos. Hoje eu tenho uma academia do Andy de copy trade, onde eu ensino todo mundo, desde o básico até o avançado, a você ser um especialista no mercado de copy trade, entender a ler os dados, métricas, resultados, aprender a diversificar, acompanhar seus resultados, a ter uma boa estratégia de investimento. Tudo isso você tem acesso através da academia, tá? Então vai ter um QR Code ou no link aqui embaixo você tem acesso a poder entender mais sobre o projeto e ver se faz sentido para você. E agora que você entende quem sou eu, do porquê eu tô te falando isso aqui, vamos aos dados e vamos entender se de fato o copy do Surreal Ports é interessante e qual aspecto ele é bom e qual aspecto ele é ruim. Vamos para a tela aqui comigo, olha só. Aqui eu tô na tela do Copy Invest da Nelogica, onde mostra quais são as estratégias que eu tenho seguido. Então, como vocês podem ver, tem aqui o opt.me Ports Copy Trade, né? Ports Trader automático. E quando eu venho aqui, eu posso clicar aqui e vir aqui em Performance para poder analisar a performance desse copy. Como vocês podem ver, ele ainda não operou no dia de hoje, mas eu posso fazer um filtro aqui em cima para poder ver qual foi o tempo de operação que eu quero analisar. Nesse caso, eu vou selecionar o tempo aqui e o período de um mês. Então, vamos lá dar uma analisada. Olha só, nesse período de um mês, o saldo no período foi de R$ 436 positivos, sendo que desses R$ 436, o lucro bruto foi de 1.219 e a perda bruta foi de 783, chegando no valor de 436, ou seja, nas operações positivas ele fez 1.200, nas negativas ele fez menos 783. O ganho médio está em R$100 basicamente, a perda média está ali nos R$130, né? Bem perto ali dos seus 1 para 1, 1 para 2 quase, né? Nesse período ele fez 19 operações, ou seja, ele praticamente operou em todos os pregões do mercado, né? Se a gente for contar no mês, tem ali entre seus 20 a 23 dias de pregão, então ele operou quase todos os dias. E ele deixa bem explicado aqui que o estilo de trade dele é operando na abertura do mercado. Então ele praticamente opera todas as aberturas baseadas na tendência inicial do mercado. Então ele explica bem detalhadamente aqui que é uma estratégia, o RB, se eu não me engano, né? Em que ele tenta capturar a tendência inicial do mercado e baseado nessa tendência ele faz uma operação intraday para poder pegar toda a movimentação. Andy, esse valor de R$ 436 é líquido ou é bruto? Isso aqui é o valor bruto. E a gente tem que fazer o cálculo para entender o valor líquido disso aqui. Mas antes de fazer o cálculo do valor líquido, vamos analisar o sinal para poder ter um comparativo de como tem ido o sinal e como tem ido a estratégia. E como sabemos que no mercado de B3 existe uma diferença muito grande dependendo do jeito que o trader opera em questão de spread e slippage. Então, uma parte do processo de você entender se um copy trader de B3 ele é bom ou não é entender até que ponto tem diferenças grandes entre o seu sinal que você está seguindo e a sua conta que está recebendo os sinais dessa estratégia. Então, vamos fazer esse comparativo aqui agora para poder entender melhor sobre se esse copy está operando bem ou não para gente. Beleza? Então vamos lá. E um detalhe interessante aqui, perceba que ele separa em resumo da estratégia e detalhes do sinal. O resumo da estratégia é a sua conta, os detalhes do sinal é da conta do trader. Então quando a gente vem para outra aba aqui, a gente coloca no mês, a gente consegue ter uma ideia melhor de como o trader tem ido. Então você vem aqui em estratégias disponíveis, acha aqui novamente a estratégia que você está seguindo, como vocês podem ver aqui o copy do Surreal. Então aqui a gente tem detalhes do próprio copy do Surreal, então vamos lá. Olha só, o copy aqui teve um resultado de R$500 no final do mês, né? O meu foi ali em cerca de 400 e pouco, né? 450, 470, se eu não me engano, 463, se eu não me engano, aqui já está em 500. O que dá pra gente perceber uma coisa bem interessante, a diferença não foi tão grande quanto a gente imagina, né? Então dá pra perceber aqui que o copy do Surreal não tá tendo tantos problemas com questão de spread e slippage. Por quê? Porque provavelmente o operacional dele não é um operacional scalper, abre e fecha muito rápido. É um operacional que vai abrir, vai ter uma grande movimentação e vai dar tempo pro book aceitar todas aquelas ordens que aquele trader tá colocando lá dentro. E também talvez pela quantidade de pessoas possa ser menor do que alguns outros copies, isso faz com que você não tenha
uma agressão muito forte no book de ofertas, fazendo com que aquelas ordens não tenham tanta diferença em si. Então olha só aqui, vai aparecer na tela para você a diferença entre o meu copy e o copy do Suriel. Enquanto o meu resultado durante esse período foi de R$ 436, o do copy do Suriel foi de R$ 500. Isso vai dar pra gente uma diferença de mais ou menos 12,8% do resultado que o Suriel teve para minha conta. E sendo bem sincero, para copy de B3 isso é até aceitável na realidade, né? O spread que geralmente as corretoras, né, como Nelogic e afins aceitam para esse tipo de situação é de até 20% do resultado do trader. Então isso aqui para a B3 está dentro das normas, né, como ditas de aceitas. Ainda existe um spread muito grande que de fato você perder 12,8% do resultado é uma coisa que vai afetar muito o seu resultado líquido. E agora que a gente entendeu que o copy mesmo abaixo ainda tem spread e que isso influencia no seu resultado, você perder menos 12% e querendo ou não você perder 12,8% somente porque o mercado não tem liquidez para poder aguentar as ordens que é feito ali é um pouco complicado, mas pelo menos tem funcionado. Mas será que essa perda compensa na hora que a gente vai fazer o cálculo líquido desse resultado do copy? Vamos comigo aqui, vamos calcular isso. Bem, primeiro ponto que o copy do Suriel foi o valor de R$ 2.197,90. Então se você pega aqui R$ 2.197,90 e divide por 6, você vai ter um valor aqui de mais ou menos R$ 366 mensais que você tem que pagar. Guarda esse valor. Agora vamos para o outro lado. Uma vez que você faz day trade, você é obrigado, sem isenção, a pagar 20% dos lucros que você recebe. Ou seja, nesse mês eu tinha feito R$ 436 de lucro bruto, ok? Então vamos fazer a conta aqui e ver se vai bater. Vamos pegar aqui 436 e multiplicar por 80%. Por que isso? Se eu vou multiplicar por 80%, o que sobrar aqui dessa conta vai ser os 20%. Vai sobrar aqui R$ 348. Lembrando que hoje em dia dentro da B3, qualquer operação que você faz, você vai ter que pagar um pequeno emolumento por quantidade de contrato. E eu vou supor que vai dar mais ou menos R$ 1 por dia, porque cada dia foi um contrato que eu modifiquei. Então eu vou subtrair aqui de menos R$19. Isso vai dar um total de R$ 329. Então o lucro operacional que eu tive foram de R$ 329,80. Porém, se eu subtrair agora da mensalidade que eu paguei para poder ter acesso ao copy do Suriel Ports, na realidade eu estou no negativo. Então eu pego aqui 329,80 menos R$ 366, que foi basicamente o valor da mensalidade, ou seja, eu estou atualmente menos R$ 36 negativo. E um detalhe interessante, se eu não tivesse pago aquele spread de 12,8%, eu estaria positivo aqui agora, porque o spread foi de mais ou menos uns R$ 60. Ou seja, se não existisse spread, talvez eu estaria positivo agora R$ 27,8. Mas um detalhe para você entender aqui, você, mesmo estando negativo aqui agora, você ainda vai ter que pagar a DARF. Isso é uma coisa chata, porque a DARF ela não analisa se você está pagando a mensalidade, entre aspas, daquele trader, né? Ou tentando sair no 0 a 0 daquela operação. Se você está no lucro operacional do day trade, você vai ter que pagar a DARF. Então, no final das contas, eu fiquei negativo no copy do Suriel Ports desse mês, assim como no mês passado também. Talvez se eu tivesse com mais contratos, eu poderia até mesmo ficar positivo, dependendo da quantidade de contratos que eu tivesse. Porém, ao mesmo tempo, eu ia pagar mais spread, poderia ter um slippage maior, a dificuldade dessa operação também teria que ser maior. Mas aqui eu tô fazendo um custo base que é para 90% dos traders, porque a maioria das pessoas entrou com o valor mínimo recomendado pelo copy do Suriel Ports, que foi R$ 3.000 de margem para poder operar e trabalhando somente com o contrato. E esse aqui é um dos porquês que eu acho muito difícil você encontrar um bom copy trader dentro da B3, porque você paga emolumentos, você paga a DARF e você ainda paga a mensalidade do trader. São custos muito altos para um investidor. Para valer a pena alguém investir num copy de B3 hoje, você precisa ter um capital relativamente alto a ponto de que vale a pena. E mesmo assim, você tendo um capital mais alto, você vai operar com mais contratos, o que vai dificultar cada vez mais você ter uma replicação correta daquele trader. Por isso que a maioria dos copies que eu tenho dentro da academia são copies que operam no mercado Forex, que é um mercado que movimenta mais de trilhões por dia. É basicamente o que a B3 movimenta durante meses, o mercado Forex movimenta durante um dia só. Então lá fora você não tem tanto problema com a questão de spread, slippage e afins. E também a maioria dos copies são gratuitos, você paga uma taxa de performance pro trader. Então nesse quesito eu posso dizer para vocês que é complicado encontrar um bom copy trader na B3. Por mais que o Suriel Ports tenha operado muito bem aqui dentro, no final das contas a gente ainda fica negativo. Então analise muito bem o copy trader que você vai seguir na B3 para poder entender se os custos vão valer a pena por o investimento que você vai fazer. Se esse conteúdo lhe ajudou de alguma forma, aproveite para poder se inscrever nesse canal e apertar no botão de like. A maioria de vocês não é inscrito, então vai me ajudar bastante a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade sobre o mercado de copy trade. Espero que tenham gostado desse conteúdo e vejo vocês na sala de aula. Tchau, tchau.